Hoje eu acordei com uma vontade de aprender inglês, mas eu queria moleza, algo bem fácil e rápido. Aprender inglês em 3 meses, aprender inglês em 7 dias, aprender inglês em 30 dias, estudando 25 minutos por dia, fique fluente em inglês. Esse daí do vídeo é o Juninho. E o Juninho quer sair do zero e ficar expert em inglês no menor tempo possível. Será que ele consegue? Material que fala esse tipo de coisa não falta, hein? Tanto no YouTube quanto em outras plataformas. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente de muitos outros vídeos que tem aí pelo YouTube. Eu vou responder a pergunta do título agora, já no começo. Será que é possível para o Juninho atingir o objetivo dele? Será que tem como aprender inglês muito rápido, tipo em 1, 2 ou 3 meses? Não. Peraí, Gabriel, você não pode sair falando essas coisas assim do nada. Ué, e por que não? Por que não, pô? Vai estragar o suspense, vai estragar a retenção do vídeo assim de cara? Não pode. Tem que dar esperança para as pessoas. Ah, tudo bem, entendi. Então, será que dá para aprender inglês em mais ou menos 1, 2 ou 3 meses? Pode ser, depende. Ó, esse é o melhor que dá para fazer. Não, mas sério, pessoal, isso depende muito, tá? Não dá pra gente bater o martelo aqui e falar que isso é possível ou não, porque um termo vasto como aprender, principalmente quando associado com um assunto complexo, quanto uma segunda língua, pode significar qualquer coisa. Por exemplo, quando se trata de inglês, existem 4 áreas ou 4 habilidades, ou skills, como queira chamar, que geralmente a gente desenvolve em conjunto quando a gente está aprendendo. E essas 4 habilidades são o reading e o listening, e o speaking e o writing. E, em geral, grosso modo, essas duas aqui são mais fáceis de aprender do que essas duas aqui. Isso porque o reading e o listening são o que chamamos de habilidades receptivas, ou receptive skills. Ou seja, são aqueles que envolvem a gente receber a informação, o texto, o discurso no idioma, de fora para dentro. Não que sejam habilidades passivas propriamente, mas aqui a gente não precisa criar o discurso, porque ele já está pronto para a gente. Nós só precisamos decodificar e interpretar a informação. Já o writing e o speaking são as habilidades produtivas, ou productive skills. E aqui o negócio é mais cabeludo, porque nesse caso a gente mesmo tem que criar o discurso coerente, seja de forma falada ou escrita. E isso exige muito mais esforço mental. E é por isso que, em geral, as pessoas primeiro aprendem a ler e a ouvir, e depois a falar e escrever. E é por isso também que quando alguém fala que aprendeu inglês muito rápido, geralmente uma das primeiras coisas que eu penso é: aprendeu qual skill? Porque, em geral, principalmente quando são aquelas pessoas mais autodidatas que aprenderam muito rápido sozinhas, o que elas geralmente querem dizer é que elas aprenderam a compreender o inglês, pelo menos de maneira básica, rapidamente. E eu tô querendo dizer aqui que isso é uma coisa ruim? De jeito nenhum. Se você conseguiu sair do zero e em poucas semanas ou meses você já está entendendo textos em inglês ou vídeos em inglês, isso é uma coisa excelente. E para falar a verdade, nos dias de hoje eu acho que aprender a entender o inglês é mais importante do que aprender a se comunicar, por motivos diversos que não cabem no assunto desse vídeo. Isso tudo é só para enfatizar aqui, quando a gente está falando sobre aprender, isso pode significar várias coisas diferentes e também vários níveis diferentes de aprendizado. Além disso, quando a gente está falando sobre aprender inglês rápido, a gente tem que se fazer uma pergunta: para quê e por quê? Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas que aprenderam inglês e principalmente que conseguiram reter esse conhecimento no longo prazo, elas fizeram isso porque elas tinham algum tipo de motivo prático, uma finalidade para aprender aquele conteúdo. E aqui eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu não estou considerando motivos práticos e concretos aqui, ok? Eu quero aprender inglês porque é importante para a carreira profissional. Eu quero aprender inglês porque um dia eu quero viajar para outro país. Eu vou precisar do inglês para ler artigos científicos quando eu me formar, em 5 anos. Mas como assim, Gabriel? Você está dizendo que essas não são razões válidas para querer aprender inglês? Não, eu não estou dizendo isso. Esses são excelentes motivos para você aprender inglês, na verdade. O que eu estou dizendo é que eles não são motivos suficientes para você aprender inglês rápido. Então agora compara aqueles motivos com esses outros aqui. Aquela vaga de emprego depende de eu passar nesse teste de proficiência, mas eu não estou preparado. Vou estudar muito esse mês. Semana que vem eu vou ter que fazer uma apresentação de inglês para os chefes. Preciso fazer um intensivão de speaking. Eu preciso correr atrás do nível B2 até o final do ano se eu quiser aquela bolsa na universidade. A diferença é que esses últimos aqui eles tendem a ser um pouquinho mais concretos e específicos e também eles têm um prazo menor.
E eu acredito que isso seja uma excelente motivação para fazer a gente correr atrás. O ponto aqui é quando a água já está batendo na nossa bunda que a gente corre atrás do prejuízo, não é? Um exemplo extremo disso seria se você, 100% leigo no inglês, um dia fosse teletransportado para o meio de Londres. Você teria que dar um jeito de aprender pelo menos alguma coisa de inglês até o final do dia. Senão ia ter que passar fome e dormir na rua, né? Mas enfim, uma outra coisa muito importante quando se trata de querer aprender inglês rápido. E na verdade isso aqui é meio que uma pegadinha, que o Juninho lá do começo do vídeo inclusive caiu nela. Hoje eu acordei com uma vontade de aprender inglês, mas eu queria moleza, algo bem fácil e rápido. Pois é, muita gente quando pensa em inglês rápido, na verdade elas estão pensando em inglês fácil. Elas querem não só aprender inglês rapidamente, como elas também querem fazer isso sem muito esforço, né? Sem precisar se dedicar demais. Ou como a gente poderia dizer em inglês, they wanna have their cake and eat it too. Que é uma expressão que não faz o menor sentido se você parar para pensar nela ou se você querer traduzir, mas enfim. O ponto é, eu acredito que dá para ficar realmente bom em inglês, dadas as ressalvas que já falamos antes, em um período relativamente curto de tempo. Eu também acho que dá para ficar bom no inglês de maneira relativamente tranquila e sem tanto esforço assim, se você criar alguns hábitos de consumo de inglês passivo. Só que isso geralmente leva bastante tempo, porque não é um tipo de estudo muito focado. Então, ou você aprende rápido, ou você aprende fácil, basicamente. E enfim, também existe uma série de outros fatores que podem influenciar a velocidade com a qual você vai aprender o inglês, né? Então, a sua motivação, a sua dedicação, quanto tempo você tem para estudar todos os dias, a sua própria facilidade em aprender um idioma e a sua experiência prévia com o aprendizado de idiomas, porque todo mundo sabe que se você já aprendeu outras línguas no passado, fica cada vez mais fácil você aprender as próximas. Então, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você quer? Realmente aprender rápido ou é aprender fácil e sem esforço? E eu vou apostar aqui que o que você quer, na verdade, se você é desse tipo de pessoa que se sente atraída pela ideia de aprender rapidamente, na verdade você quer aprender facilmente. E nesse caso, o que você precisa fazer é simplesmente achar maneiras de integrar o inglês na sua vida e na sua rotina, de maneira que você estude, mas sem nem mesmo perceber que você está estudando. E é aqui que entra o tipo de dica genérica que a gente geralmente escuta sobre como aumentar a exposição ao inglês. Tipo ouvir mais músicas, podcasts, vídeos, ler artigos e notícias, mudar o idioma do celular, do computador, das redes sociais e etc. para o inglês, e coisas desse tipo. Basicamente, encontrar maneiras de colocar mais e mais inglês na sua vida. A ideia é que, com o tempo, você vai assimilando mais e mais coisas sobre o inglês e possivelmente vai desenvolver a curiosidade de buscar conhecimento no idioma. A palavra-chave sendo com o tempo. Esse processo de aprendizado não vai acontecer em 1 mês ou 3 meses. Agora, se o que você quer ou o que você precisa é aprender rápido mesmo, aí não tem jeito. Você provavelmente vai precisar sentar e estudar todos os dias, criar um roteiro, um cronograma de estudo, seguir ele certinho e dedicar bastante do seu tempo e da sua energia. Mas enfim, pessoal, como o intuito desse vídeo não é te ensinar como aprender inglês rápido ou fácil necessariamente, e sim apenas refletir sobre se isso é possível ou não, a gente vai ficando por aqui. Talvez eu faça outros vídeos no futuro entrando mais a fundo nesses tópicos, mas por hoje vai ser isso. Bye bye!